Elas não conhecem o medo e não possuem piedade. Em sua percepção distorcida, existe um único desejo: matar. Elas são assassinas em série, Lady Killers. Episódio de hoje: Lydia Sherman. Nascida na véspera de Natal, em 1824, em Burlington, Nova Jersey, a pequena Lydia Danbury não teve muito tempo para viver com a sua mãe, que morreu um ano após o seu nascimento. Quem a criou foram seus tios, isso pelo menos até os 16 anos, quando ela foi morar com um dos seus irmãos. Lydia era considerada uma menina bonita para a época, com cabelos escuros, olhos azuis, dita como uma pele perfeita, e é contado que qualquer homem ou garoto que convivesse com ela por alguns momentos se sentia atraído pela moça. Ela frequentava a igreja metodista com a sua família, pelo menos as pessoas que moravam com ela, e durante alguns dias a igreja promovia alguns jantares, onde os fiéis se reuniam, faziam seu culto e em seguida celebravam comendo até o fim da noite, grandes banquetes que funcionavam também como eventos sociais promovendo a união daquela comunidade. Não se encontra muitas informações acerca da infância e adolescência da Lydia, se além de perder a mãe logo cedo ela teve outros traumas que puderam de alguma forma moldar a sua personalidade, e também não se sabe muitas alegrias que ela possa ter vivido. Pessoas que conviviam com ela durante a juventude e não se tem detalhes de com quem ela se relacionava amorosamente. Tudo que se tem sobre essa parte amorosa é quando, em um dos encontros promovidos pela igreja, um dos jantares, ela conheceu um homem chamado Edward Struck, um ferreiro viúvo com 6 filhos. Entende-se que eles tiveram aí uma relação de namorados durante um tempo, até que ele a pediu em casamento e ela aceitou. Nessa época, ele tinha 40 anos e a Lydia 17. Morando em Nova York, Manhattan, apesar do Edward já ter 6 filhos, ele queria aumentar a família e queria muito ter mais filhos com a Lydia, que até então queria construir a sua família. Em um ano depois do casamento, a Lydia teve a primeira filha com o Edward. Mas o casal não parou por aí e tiveram ao todo 7 filhos juntos, que somados aos 6 que o Edward já tinha do outro casamento eram 13. Família essa que passou a ter um gasto considerável mensalmente, logo o trabalho de ferreiro do Edward não era mais suficiente para manter todos os filhos. Foi aí que ele decidiu procurar um novo emprego para ter uma renda maior. Além dos problemas financeiros, a família enfrentava perdas ainda piores. Uma das filhas do casal, ainda bebê, morreu de um problema intestinal, deixando-os devastados emocionalmente. Outras perdas também ocorreram, mas não por morte. Alguns dos filhos do primeiro casamento do Edward haviam crescido e decidiram tentar a vida sozinhos, apesar de relutante, o Edward permitiu. Ele finalmente conseguiu seu novo emprego, ele era agora um policial, mas não durou tanto tempo assim esse trabalho. Em 1836, ele não conseguiu conter um homem bêbado que com uma faca acabou matando um barman. O Edward foi visto como despreparado psicologicamente, incapaz de lidar com a profissão e foi chamado de covarde. Essa descrença no seu potencial causou a sua demissão. Sem um emprego que lhe rendesse o sustento da família e com ainda 6 filhos e uma esposa para cuidar, o Edward entrou em depressão. Nos primeiros dias, ele estava apenas triste, com o passar do tempo não saía mais para procurar emprego, passou a não se alimentar até chegar ao ponto de não querer mais sair da cama. A Lydia, em meio a essa situação, não sabia como lidar ou não queria cuidar do marido, e ela passou a considerá-lo um peso morto dentro de casa. Todas as responsabilidades de criar os filhos ficaram em suas mãos, mas ao invés de tentar obter algum dinheiro e cuidar dos filhos, ela passou a pensar em formas de como se livrar do seu marido. Essa foi a primeira atitude que deixou claro que a Lydia tinha uma percepção distorcida
de como enfrentar os seus problemas. Ela foi até uma farmácia e comprou um item que na época era fácil de se obter, por ser vendido como veneno para ratos, o arsênico. Ela preparou um prato de mingau de aveia e colocou uma porção do veneno equivalente a um dedal, embora alguns grãos já causassem a morte. O Edward sofreu dores abdominais excruciantes e diarreia, depois convulsões, a sua garganta ardia e logo depois ele morreu. Ao ser examinado por um médico, a causa da morte foi atestada como esgotamento em decorrência das privações que ele sofreu devido à sua depressão. Sem nenhum meio de apoio e crianças pequenas para alimentar, a Lydia decidiu que os 3 filhos mais novos, a Martha Ann, de 6 anos, Edward Jr., de 4, e William, de 9 meses, não podiam fazer nada por ela ou por si mesmos. Então, ela decidiu agir da mesma maneira que havia feito com o pai deles. Menos de 6 semanas depois de matar o Edward, a Lydia envenenou os seus próprios filhos. 3 deles morreram e, sem saber as atrocidades que a mãe cometia, quem buscava formas de tentar sustentar a família eram os filhos mais velhos, tentando encontrar um trabalho e que de fato eles conseguiam algum dinheiro, e logo um deles também adoeceu. Um garoto chamado George, que tinha 14 anos, contraiu envenenamento por chumbo devido a trabalhar como pintor, o que de certa forma acontecia bastante naquela época. Ele ficou de cama vários dias e, confiando plenamente na mãe, ficou sob os cuidados de Lydia, que em determinado momento lhe serviu um chá e momentos depois, George estava morto. Aparentemente, problemas de saúde eram comuns na família. Uma outra filha da Lydia, de 12 anos, Ann Eliza, vivia constantemente de cama e mesmo quando melhorava, logo voltava a adoecer. Não se sabe se era devido à má alimentação ou problemas em seu sistema imunológico, ou se era algo que a própria mãe causava. Ela tinha sintomas de febre e resfriado frequentes. Em março de 1864, a menina morreu de febre tifoide. Ou pelo menos esse era o diagnóstico dado pelo médico. Mas a real causa da morte só a Lydia sabia. O filho John, de 16 anos, havia se mudado de casa, o que salvou a sua vida. Lydia passou a morar apenas com a sua filha de 18 anos, então, uma moça chamada também Lydia, que tinha um emprego como balconista. A essa altura, as duas moravam em um pequeno apartamento na Broadway e após cerca de 7 semanas, a Lydia, a filha, decidiu visitar a sua meia-irmã e quando ela voltou, ela estava com febre e precisou ficar de cama. A Lydia, mãe, ficava extremamente nervosa em ter que cuidar da própria filha e após servir um remédio amargo, a menina teve convulsões e morreu. Lydia Sharman passou a viver sozinha e nesse período conseguiu trabalho como enfermeira. Com tantas mortes ao redor da moça, uma pessoa próxima suspeitou dela, um filho do casamento anterior do Edward. Ele falou sobre a sua preocupação com o promotor público na cidade. O promotor prometeu uma investigação sobre a Lydia, mas nada aconteceu. Tempos depois, a Lydia mudou de emprego. Ela agora trabalhava vendendo máquinas de costura na cidade de Nova York e foi lá que ela conheceu John Curtis, um cliente que ficou impressionado em saber que ela tinha experiência em enfermagem e a contratou para cuidar da sua mãe idosa em Stratford, Connecticut. Nessa casa, ela trabalhou por 8 meses, onde conheceu um viúvo rico chamado Dennis Hurlburt. Isso foi num supermercado local, ele vivia do que a fazenda produzia, vendendo isso, e logo ele se encantou com a Lydia, que não fazia questão de esconder que também estava interessada no homem. Antes de se aproximar mais, o Dennis disse que ele precisava dela como governanta na casa dele. Algum tempo depois, ele a pediu em casamento e os dois continuaram a morar juntos. Pouco mais de um ano depois, o Dennis faleceu após comer um prato de sopa preparado pela esposa. Os médicos foram chamados e a causa da morte foi dada como cólera. A Lydia estava no testamento de Dennis e recebeu $20 mil em imóveis e $10 mil em dinheiro, o que na época era muito mais do que hoje em dia. Aos 46 anos, a Lydia já tinha acabado com a sua família, o que para ela era um pesar.
Ela já tinha dinheiro para se manter durante muito tempo e também tinha uma renda com os imóveis. Ou seja, aparentemente o intuito dela ao matar não era econômico, como parecia no começo, e também não era sobre não querer ter responsabilidades com filhos. A Lydia começou a se relacionar com pessoas com um único desejo: matar. O próximo relacionamento dela foi com um mecânico que trabalhava em uma fábrica em Derby, Connecticut, um homem chamado Horatio Sherman. Ela o conheceu 8 semanas depois da morte do seu marido anterior. Eles namoraram por alguns meses e se casaram. O Horatio era um homem viúvo, recente, com 4 filhos. Um deles se chamava Frank, tinha 4 meses, e essa criança vivia com problemas de saúde. O homem bebia muito e em uma dessas bebedeiras ele comentou com a Lydia que talvez fosse melhor que a criança morresse, assim ela não sofreria. 2 meses depois do casamento, a Lydia Sherman misturou um pouco de arsênico no leite do bebê e ele morreu rapidamente. No mês seguinte, a sua enteada, de 14 anos, chamada Ada, teve gripe. Os médicos não puderam ajudá-la, mas a Lydia Sherman já tinha planos de qual seria o fim da menina, e dias depois ela morreu. A morte da filha levou Horatio Sherman a beber mais do que nunca, e a Lydia decidiu que o marido teria o mesmo fim que todos que cruzaram seu caminho. Procurando a história da Lydia, eu encontrei 2 versões para a morte do Horatio. Em uma delas, a Lydia pegou uma garrafa de conhaque com arsênico e deixou ao lado da cama para que o marido bebesse e morresse. E outra versão conta que ele passou vários dias bebendo pelas ruas e quando ele voltou para casa, a Lydia lhe serviu amavelmente uma xícara de chocolate quente, envenenado. Existem 2 versões também para o que aconteceu depois disso. Uma versão conta que um médico, ao tentar tratar o Horatio, acabou curioso com os sintomas que o homem apresentou antes de morrer e pediu para Lydia que o deixasse estudar o corpo e ela teria concordado, o que para mim não faz muito sentido, já que se ela tinha envenenado o marido, não era prudente deixar alguém estudar o corpo. Na outra versão, o médico pediu legalmente uma autorização para poder fazer uma autópsia e decidiu fazer exames do estômago e do fígado do homem que morreu. 3 semanas depois, esses exames acusaram a presença de arsênico. Ciente disso, o médico avisou as autoridades que expediram um mandado de prisão para Lydia Sherman. Autópsias foram realizadas então em Dennis Hobart, no pequeno Frank e na Ada, e também foi encontrado mais arsênico. Lydia Sherman havia se mudado para New Brunswick, mas em 7 de junho de 1872, a polícia prendeu por assassinato. Ela foi levada para New Haven para aguardar o julgamento, que começou em 16 de abril de 1872 e durou 8 dias. Lydia Sherman alegou firmemente a sua inocência, mas o júri, diante de evidências esmagadoras, a condenou pelo assassinato em 2º grau de Horatio Sherman. Ela passou 5 anos na prisão até que em determinado momento fingiu ter uma doença grave e foi levada para o hospital, de onde fugiu. A polícia a procurou por 1 semana e quando a encontraram, ela já tinha conseguido um emprego como governanta de um viúvo rico em Providence. Felizmente, o homem ainda estava vivo e a Lydia foi levada de volta para a prisão, dessa vez em Wethersfield, Connecticut, onde em 16 de maio de 1878 ela morreu de câncer. Lydia Sherman não queria lidar com responsabilidades, não conseguia manter relações sociais e sentimentais, não tinha amor nem mesmo pelos próprios filhos. A cada morte passou a gostar do que fazia e continuou envenenando quem estava à sua volta, até ser descoberta alimentando seu vício macabro em matar. Lydia Sherman era uma das Lady Killers.